Olá a todos, meu nome é Maurício Carlos Borges Pereira, sou advogado, minha especialidade é direito criminal e direito médico. O motivo de fazer esse vídeo, diga-se de passagem, improvisado, é para discutir a respeito desse tema polêmico que está agora para ser julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal, concernente à possibilidade de prisão já com julgamento em segunda instância, ou seja, a prisão do indivíduo antes que ele utilize todos os meios recursais existentes, até uma instância superior ou até o próprio Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Normalmente nós temos aí primeira instância, onde um juiz singular, um juiz monocrático, ou então um tribunal do júri, julga determinado processo, o indivíduo, por uma questão até constitucional, tem um direito ao duplo grau de jurisdição, ele tem o direito de recorrer ao segundo grau, então ele recorre a um tribunal de justiça do seu estado, aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no Rio, o Tribunal do Rio de Janeiro, Minas, o de Minas e assim por diante. E com essa decisão, ele ainda teria a possibilidade de subir ao STJ com recurso especial, por exemplo, ou um recurso extraordinário também ao Supremo Tribunal Federal. O que se discute é a possibilidade de que o indivíduo, estando solto, por exemplo, ele já possa ser encaminhado a uma prisão, já possa ser levado a ser preso, a partir de uma decisão já de segundo grau. Veja, inicialmente a gente tem que levar em consideração algumas questões importantes. Primeiramente, eu queria deixar claro que eu não tenho nenhuma, esse vídeo não tem nenhuma função ou objetivo político, né? Porque, na verdade, de certa forma, esse tipo de decisão ela acaba tangenciando uma questão política, haja vista que uma decisão dessa poderá atingir diretamente a questão do processo de várias pessoas que estão detidas aí com a Operação Lava Jato, dentre elas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, por mim, né, minha opinião pessoal é que esse povo mofasse na cadeia e não saísse mais de lá, ad eterno. Mas eu tenho aqui uma responsabilidade no sentido jurídico de explicar e de colocar minhas considerações, principalmente porque sou perguntado, sou questionado por vários alunos, inclusive, a respeito do tema. Então eu tenho que dar minha opinião jurídica, né, despida de todo e qualquer conteúdo político ou, inclusive, da minha vontade própria. Né? Como eu disse, pela minha vontade, esse povo devia mofar na cadeia. Mas a gente tem que levar em consideração algumas questões importantes. Primeiro a gente tem que entender que o nosso sistema jurídico ele segue um sistema piramidal, no sentido de que nós temos uma hierarquia entre as leis. No topo dessa pirâmide nós temos a Constituição Federal, né? E embaixo, abaixo da Constituição Federal, não só em importância, mas por questão hierárquica, nós temos as demais normas, as demais leis. Então a Constituição Federal seria, por uma analogia bem esdrúxula, Deus. E o restante, né, seriam anjos, seriam santos e etc. Então Deus manda, os anjos e os santos devem obedecer abaixo da pirâmide. Ou seja, o que a Constituição determina deve ser cumprido, né? E o STF, Supremo Tribunal Federal, digamos assim, é a instância do judiciário que vai zelar pelo cumprimento da Constituição Federal. Inclusive o STF é considerado o guardião da Constituição Federal. Ele deve zelar pelo seu cumprimento. E o que diz a Constituição Federal? A Constituição Federal diz lá no seu artigo 5º, especificamente no inciso 57, ela diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, a Constituição é bem clara, é transparente, não há o que se discutir. Ela diz o seguinte, que uma pessoa só pode realmente ser considerada culpada depois que transitar em julgado a sentença penal condenatória. Ora, isso significa que ela somente poderá ser considerada culpada depois de utilizar de todos os recursos necessários, todos os recursos existentes. Por quê? Porque o trânsito e julgado de uma sentença, ela só ocorre após
utilização de todos os meios recursais existentes. Isso está na letra da Constituição Federal. Constituição, como eu disse, está no topo da pirâmide. Estando no topo da pirâmide hierarquicamente, ela deve ser absolutamente obedecida, né? Ela não pode ser transgredida, ela não pode ser ultrajada. Tudo bem, aí você também vai aí no artigo 283 do Código de Processo Penal, que já se trata de uma lei ordinária, que teoricamente em posição hierárquica está abaixo da Constituição Federal. Lá você encontra dizendo o seguinte, que uma pessoa só pode ser presa em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada e julgado, ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então veja, a própria Constituição Federal, ela diz que ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E lá o artigo 283, em harmonia com o que diz a Constituição Federal, diz que a pessoa só pode ser presa depois de ter transitado em julgado a sentença penal condenatória. Então nós temos aí uma espécie normativa, uma lei que é a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, dizendo isso, e também seguindo esse mesmo diapasão, seguindo essa mesma linha, o Código de Processo Penal. Ora, quando falamos da prisão em segunda instância, nós estamos falando, por exemplo, em Tribunal de Justiça, havendo ainda outros recursos a serem perseguidos pelo réu. Então, nós não podemos dizer ali que houve o trânsito em julgado, sem que dar oportunidade para que a pessoa utilize de todos os recursos possíveis, né? Então, no meu entendimento, o fato da pessoa ser presa, por exemplo, ser levada à prisão após uma decisão de segundo grau, né? Após uma decisão de segundo grau, o que acontece? Ela não utilizou todos os recursos possíveis. A partir do momento que ela utilizar todos os recursos possíveis, subindo as demais instâncias, STJ e STF, aí sim a gente pode dizer que houve o trânsito em julgado, caso ela de repente seja condenada nessas instâncias superiores. Na segunda instância, é óbvio, salvo que a pessoa não recorra, ou salvo que ela perca o prazo, etc., não há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, havendo a possibilidade dela recorrer aí com recurso especial, com recurso extraordinário, etc. Então, o fato, no meu entendimento, é uma questão, eu estou analisando juridicamente essa questão, especificamente, sem entrar em qualquer, digamos assim, viés político, né? Como eu disse, eu gostaria que esse povo continuasse preso ad eterno, mas a gente tem que levar em consideração que, a partir do momento que se aceita a prisão, a partir da segunda instância, nós estamos o quê? Afrontando a letra da Constituição Federal, afrontando diretamente a Constituição Federal. Deveria ter uma prisão em segundo grau? Sim. Deveria ser possível a prisão em segundo grau? Sim, deveria. Nós somos o único país que não teria isso. Praticamente a maioria dos países possui isso. Só que só seria possível, no meu entendimento, com uma nova Constituição Federal. Por quê? Porque se nós formos lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele fala que não será objeto de deliberação proposta de emenda que possa abolir aí, inclusive, os direitos e garantias individuais. Isso significa que o artigo 105, que eu falei para vocês, e o artigo 5º, quer dizer, que eu falei para vocês, relacionado ao inciso 57, o artigo 5º trata dos direitos e garantias individuais, seria a cláusula pétrea. Então seria um artigo que é intocável, não poderia ser modificado sequer por emenda constitucional. Então, para se alterar essa questão, seria necessário o quê? Seria necessário se elaborar uma nova Constituição Federal, uma nova Assembleia Constituinte, onde constasse aí a possibilidade de prisão a partir do julgamento de segunda instância. Fora isso, é absolutamente legal, é inconstitucional qualquer prisão após a segunda instância, sem que a pessoa tenha a possibilidade de utilizar todos os recursos possíveis. Essa é uma questão, uma opinião absolutamente jurídica, sem qualquer conteúdo político. Deixei bem claro isso. Eu não vejo qualquer tipo de desculpa ou qualquer tipo de possibilidade de se aplicar a prisão após o julgamento de segunda instância sem que o indivíduo utilize os demais recursos. Existem aí pessoas que estão defendendo essa posição, dizendo que o judiciário
com a quantidade de serviço que tem, não consegue julgar todos os recursos antes da prescrição e a maioria dos crimes ficam sem punição. Isso fica bem claro, isso não é culpa, né, do réu. Isso não é culpa do indivíduo que está recorrendo, do condenado. Isso é um problema da justiça, da morosidade e procrastinação da justiça. É um problema do Estado. O Estado que resolve esse problema. Ele não pode, pela sua incompetência e não conseguir, não ter condição de julgar todos esses recursos no tempo hábil, antes que ele prescreva, ou porque existem bons advogados que conseguem aí utilizar de tudo e quanto é recurso para, de repente, procrastinar o julgamento e que ele não chegue ao final a tempo antes de prescrever, ele não pode aí o Estado, pela sua incompetência, jogar em cima do cidadão, jogar em cima do réu, né, esse ônus, né? Ele que se vire o Estado. Então modifique a lei, faça uma nova Assembleia Constituinte e coloque na lei, deixe bem clara a possibilidade da prisão em segundo grau. Então veja, é uma opinião jurídica, única e exclusivamente jurídica, baseado aí no conceito de hierarquia das leis, baseado no Instituto das Cláusulas Pétreas, com a impossibilidade de se modificar o artigo 5º da Constituição, que é esse que fala realmente sobre o trânsito de julgado da sentença penal condenatória, nem sequer por emenda constitucional. Então é uma questão, uma posição única e exclusivamente jurídica, né? Não tem nenhum conteúdo político. Como eu disse, politicamente, por mim, esse povo podia ficar por lá ad eterno. Então eu entendo que se o Supremo Tribunal Federal aceitar a prisão em segundo grau, ela vai estar afrontando a Constituição Federal, vai estar pisando, rasgando e jogando fora a Constituição Federal. Se a gente começar a abrir exceções para regras que estão na própria legislação, a gente permite amanhã que outras exceções sejam abertas e nos atinja mais diretamente aí, de acordo com a vontade do Estado, a vontade popular. Ah, mas a vontade popular quer que isso ocorra. Então, a vontade popular se insurja para que seja feita uma nova Assembleia Constituinte, para que seja feita uma nova Constituição Federal, e nessa Constituição conste a prisão em segundo grau, ou modifique-se outras coisas na Constituição que precisa ser mudada, né? Mas não sobre a égide dessa Constituição Federal, porque juridicamente eu entendo, né, eu e muitos aí entendem, ser impossível a prisão em segundo grau sem afrontar, sem destruir a nossa atual Constituição Federal. Ok? Muito obrigado, espero que tenham entendido essa posição, sem levar, obviamente, para o lado aí político, né? Apenas uma análise única e exclusivamente jurídica. Muito obrigado.